Senhor, nós cremos que a Tua palavra nunca volta vazia, que nós somos só instrumentos aqui, vasos que se dispõem a ser canal daquilo que Tu tem para passar. E é isso que nós oramos essa noite. Usa a Angélica, aquilo que Tu tem colocado no coração dela, que aquilo que ela tem vivido no secreto possa, Senhor, ser autoridade espiritual e nos tocar. Eu peço que você também coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, de nada adianta o Senhor preparar a palavra, pessoas disponíveis a estar vindo aqui trazer as Tuas verdades, se o nosso coração não estiver aberto. Limpa o nosso coração, abre os nossos ouvidos, Senhor, para que caia em terra boa tudo isso que Tu tem preparado para essa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Vocês estão bem? Que bom. Eu vou ficar bem. Se Deus quiser. Então, o que eu entendi de partilhar é uma palavra sobre as palavras que nós temos ouvido. Vai ser nesse sentido. Mas eu quero falar com Jesus antes de novo. Jesus, eu quero, Pai, reconhecer, Deus, que é o Senhor, Jesus. Que um dia eu duvidei que o Senhor existia, um dia eu duvidei desse Deus, Jesus, mas nesses últimos tempos, Pai, nós temos provado, Deus, não só eu, Deus, mas essa cidade, Pai, essa nação tem provado que o Senhor é real, Pai. E que eu tenho certeza que se alguém entrou aqui duvidando da sua existência, Pai, toda essa mentira, Pai, será refutada agora, Senhor, no nome de Jesus. Porque o Senhor é soberano, o Senhor é real, o Senhor é Deus de governo, Pai. O Senhor é Deus que cumpre tudo o que diz, Senhor. Tudo passa, mas a Tua palavra permanece, Senhor. E é nela que nós queremos descansar e caminhar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos conduza. Amém. Amém. Então, o que eu falei assim, Deus, o que eu tenho para falar é isso. Falei, o que tem para falar é que a gente tem ouvido muitas palavras abençoadas, nós temos nos alimentado muito bem, né? Cada dia que nós saímos daqui é tanta coisa para a gente processar dessas palavras que nós ouvimos. Igual o Johnny falou no começo, né? Ele estava partilhando da palavra do domingo passado. Eu acho que a gente podia ouvir tudo de novo, né? A palavra sobre o orgulho, a palavra sobre o amor, a palavra sobre a semente, sobre os tipos de coração, né, que nós ouvimos. Falei, Deus, é isso que eu tenho no meu coração, que a gente só tinha que ouvir e fazer aquilo que o Senhor já tem falado, né? É isso que eu entendi até agora. E aí Deus foi ministrando algumas coisas e o que eu quero só partilhar mesmo é o que a gente também tem vivido, tem falado, né, no projeto Que Fazer Enquanto Espera, que é um projeto sobre... Tá dando para ouvir? Sobre paternidade, identidade e propósito, que é sim voltado para solteiros, né? Nós temos Deus nos dá essa direção de fazer algo voltado para os solteiros, para que a gente nos preparássemos, falássemos a respeito de nossas vidas, né? E a gente entendendo que nós, curados, tratados, então nós começaríamos uma família, né? Nesse sentido. E aí, esses dias, a gente entendendo, eu até partilhei, que eu pensei assim, mas não é só quem está solteiro que espera por alguma coisa, né? Todo mundo espera, casado, solteiro, todo mundo espera por algo na sua vida. E, inclusive, nós esperamos a volta de Jesus, né? O nosso noivo. E o que fazer enquanto espera nesse sentido? Enquanto nós esperamos que Ele venha ou que Ele nos leve, né? O que nós temos feito aqui, o que nós temos feito com essas palavras que nós recebemos, né? Então, foi nesse sentido. E aí, às vezes, né, acontece muito comigo, não sei se com vocês também, mas às vezes Deus dá uma direção para nós, Deus fala alguma coisa para nós. Mas eu me esqueço. Aí eu fico desesperada, procurando de novo uma palavra de Deus, mas eu nem cumpri, nem obedeci aquilo que Ele já tinha me falado antes, né? Então, foram tendo os cultos, e aí começou a acontecer umas coisas assim nos últimos cultos. Eu saía e é como se o Espírito Santo colocasse assim 2 coisas para fazer aquela semana. De tudo que eu ouvi, de tudo que eu aprendi ali, que 2 coisas, 3, sei lá, eu praticasse. E que eu fui percebendo, às vezes chegava terça-feira, eu já tinha esquecido qual era a direção de Deus. Eu falei, meu Deus, isso é muito grave, né? A gente ouve, a gente se derrama, a gente chora, né? Eu me rasgo. E aí começa segunda-feira, eu falei, meu Deus, para onde foi tudo isso, né? Como que eu recebi essa palavra? Como que eu pratiquei? Às vezes eu não pratiquei. E aí só um breve exemplo, né? Teve um último culto e aí Deus falou comigo. Eu tinha um projeto na escola que eu estava começando a me preocupar, ficar bem apavorada, desesperada, né, preocupada. E aí Deus falou para mim, olha, você não vai ter medo disso durante esses 15 dias antes disso acontecer. Eu falei, meu Deus, não ter medo, não ficar desesperada. Foi o que Deus mandou. Eu falei, santo Deus, tá bom, não vou ficar com medo, não vou ficar desesperada nem preocupada.
Aí foi, né? Aí consegui. E aí Deus fez as coisas assim, meu Deus, muito legal que Deus foi fazendo. Eu fiz o que eu tinha que fazer, passei o final de semana me envolvendo nisso, estudando, fazendo o que eu tinha que fazer, mas as outras coisas foi Deus que fez. Porque quando esse mesmo projeto aconteceu no ano passado, eu quase tive um treco, aconteceu tudo, não foi legal, né? Porque eu fiquei muito preocupada, eu queria fazer do meu jeito as coisas. E esse ano foi diferente, graças a Deus, porque Ele deu essa direção de descansar. Então, em um desses projetos, da sexta-feira que a gente se reuniu, Deus falou sobre a gente ser intencional na nossa vida, naquilo que nós fazemos, porque nós somos pessoas estratégicas, Deus nos chama e nos coloca em lugares para a gente ali estar levando o amor dEle, a palavra dEle, né? E nem sempre nós temos feito isso, é um desafio para nós, né? Para todos nós isso. E aí eu tinha ouvido uma ministração um dia do Teófilo, e aí ele falava assim que uma pesquisa dizia como que tem crescido o número de evangélicos no Brasil, muito grande, mas que por outro lado também estava surgindo um novo grupo, que eram agora evangélicos não praticantes, né? E ele falou como que isso estava sendo preocupante. E aí lá ele dizia, né, o que nosso país precisa não são de mais evangélicos, mais pessoas que vão à igreja, né, mais pessoas que se classificam, né, nesse grupo, mas de pessoas que se posicionam, que passam a viver aquilo que elas têm entendido até agora, né, entendendo para que elas nasceram, entendendo o que Deus tem para a vida delas, né, e fluindo nisso. E aí rapidinho no Romanos 8:19, para a gente ler, Romanos 8, versículo 19. Que diz assim, 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E uma vez eu vendo o Douglas Gonçalves explicando, que filhos nesse contexto se refere a filhos maduros, que a natureza aguarda os filhos maduros de Deus, a manifestação desses filhos, né? Então, nesse sentido que a gente vai falar, que outro dia lendo Isaías, capítulo 55, pode pôr lá, por favor. Isaías 55, 10, quem quiser abrir. 10 ao 11. Versículo 10. Diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual a enviei. E eu falei assim, então Deus tem um propósito com a palavra dele. Quando ele lança a semente, tem um propósito a ser cumprido. E eu pensei, mas por que às vezes não cumpre essa palavra, né? E aí entra na palavra que foi ministrada, que já foi ministrada sobre o semeador que saiu a semear, né? Ele foi ministrar a palavra e aí depende do tipo de solo. Por que Deus compara a palavra com a chuva? Que o propósito da chuva é regar a terra, brotar, florescer e produzir semente para quem prega e o pão para quem vai comer, né? Então ele compara a palavra a isso, ela tem um propósito quando vem. E aí na parábola do semeador, em Lucas capítulo 8, quem puder abrir. Versículo 3. Então a gente se pergunta, né? Por que que essa palavra não deu fruto? Por que que na vida de um está assim, na vida de outro está desse jeito, né? Por que essa diferença? Então essa parábola, é o versículo 4, pode passar. Então essa parábola vai explicar, ela diz assim,
reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu, deu uma colheita a 100 por 1. Então, quando nós lemos de novo, teve as células, né? Então isso é uma bênção, porque nós ouvimos a palavra aqui e depois podemos ouvir de novo durante a semana, né? E meditando nessas palavras, ruminando, né? E, enfim, pondo em prática as direções que Deus vai dando. Mas na célula, em uma das células que eu estava, o que mais me chamou a atenção foi uma palavrinha ali que eu já vou chegar nela. Mas antes, só para resumir, né, falo de 3 tipos de solo. Um que foi semeada a palavra, mas veio o inimigo e roubou. Essa pessoa não ouviu, então ela perdeu aquilo. Né? Só que a gente acha que às vezes acontece só quando nós íamos conhecer Jesus, aí alguém foi falar para mim de Jesus e eu não escutei, não recebi a palavra, não me converti. Mas também acontece na minha caminhada com Deus. Às vezes é lançada uma palavra e meu coração não está preparado para receber. E aí eu não recebo e não vivo aquilo que Deus queria que eu vivesse, tinha me oferecido, né? Vem algo e rouba ela de mim. E aí eu vou para a última, depois eu volto na segunda, que é qual eu quero falar. O último tipo de coração, de solo, né, que ele fala, é um que vieram os espinhos, né, que seriam as preocupações do mundo. Eu recebi a palavra, mas eu fui para o meu dia a dia, as riquezas, ele fala, as preocupações me roubaram ela e eu não pude viver também esse propósito, né, para o qual ela veio. E aí tem o segundo, que está no versículo 13 agora. Vamos no versículo 13. Ele fala, né, que essa semente, nesse tipo de terra, quando ela caiu, não havia umidade. E aí, quando eu vi essa palavra, umidade, nossa, aquilo assim foi dentro de mim assim bem forte. Falei, nossa, umidade. Por que não tinha umidade nesse coração, né, nesse tipo de solo? E aí, por causa que não tinha umidade, essa semente, ela foi até germinou, mas ela morreu, né? Ela não evoluiu. Ela germinou, começou a se desenvolver, mas não evoluiu. E aqui explica, né, a explicação dessa parábola, diz assim: as que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Então nós recebemos, como eu disse, a gente vem, fica feliz, recebe a palavra, Deus falou comigo, né, a gente chora, se arrepende. E eu não sei o que acontece às vezes na segunda ou na quarta. Eu falo, meu Deus, para onde foi tudo aquilo, né? O que aconteceu? E às vezes a provação não é nem algo específico, algo tão grande que aconteceu. Às vezes é o tempo. Às vezes são 24 horas, às vezes são 48 horas, né? Que já foi o suficiente para que essa palavra morresse, para que ela começasse a germinar e aí ela logo, né, morresse dentro de nós e não cumpriu o propósito. Então, ali fala de raízes. Por que ela não tinha? Porque ela não tinha umidade, porque ela não tinha raízes, ela estava superficial. E aí, ouvindo uma ministração sobre raízes profundas, alguma coisa assim, da Viviane Martinello, que a gente tem ouvido, a gente sempre partilha no grupo das meninas do discipulado, ela explica assim, bem legal, ela fala o deserto. Por que é necessário o deserto na vida do cristão, né? Aquele momento que parece que estava tudo bem, de repente eu tô com Deus e não tá tudo tão bem, não aconteceu o que eu queria, não foi como eu esperava. E aí ela fala que é nesse lugar de deserto que a árvore não tem nada ao redor dela para tirar nutrientes para ela sobreviver. Então nesse momento a árvore precisa cavar bem profundo para encontrar água lá embaixo. Então ela precisa lançar as raízes para que então ela tenha vida, para que então ela tenha água para viver. Então por isso que temos o deserto na nossa vida, porque nós criamos os nossos deuses, nós criamos aquilo que nos dá direção, nós criamos coisas que nos sustentam que não são Deus, que não é o Deus verdadeiro. Então às vezes Deus precisa, né, levemente, nem tão levemente às vezes, tirar isso, porque daí nós vamos ver que só Ele é suficiente, né? Que é dele, por ele, que a gente precisa, então, só nele buscar esse alimento, essa água, essa vida, né? Que é só dele que isso vem. Então, a árvore não tem do que depender no deserto, né? E aí ela vai precisar lançar as raízes. E é por isso
que a gente sempre tem ouvido, né, sempre ministrado sobre ir mais profundo, né? Tudo, a gente coisa, vamos mais profundo, igual o Fernando já contou aqui o testemunho, né? Vamos perguntar para o Espírito Santo, porque isso é que está na superfície, esse comportamento é o que está na superfície, mas vamos lá no profundo saber por que isso aconteceu. Por exemplo, Deus não quer curar comportamento, né? Não é pro Fernando, tipo, agora você não vai comer mais, assim, né? Tipo, não é só o comportamento, mas é saber a causa. Por que isso estava acontecendo? E aí curar a causa disso. Porque senão a gente vai virar robozinho. E quantas vezes eu fui assim, em muitas áreas ainda preciso que Deus vá mais profundo. Porque Jesus não quer um monte de robozinho, agora faz isso, agora faz aquilo, né? Jesus quer curar lá dentro. E daí eu fui curada de verdade. Isso vai refletir nas minhas ações, né? E são os processos, todo mundo está num processo, né? E processo é delicado porque eu comparo assim, acho legal, é igual quando nós vamos alinhar os nossos dentes, né? Vamos fazer um tratamento ortodôntico lá. E o dentista, ele não quer pôr aquilo só para ter dor. O meu objetivo é que você tenha dor. Não é esse o objetivo do dentista. Tem dor, mas qual é o objetivo? É deixar alinhado, é deixar bonito. Então, assim Deus é com a gente. Tem os processos que doem às vezes, mas é para ficar bonito no final. É para alinhar, né, a nossa vida. Porque não é só vir na igreja todo dia e não acontecer nada, né? Para ele mudar, para ele transformar. Tem uma... Tá, enfim, depois eu... E aí, essa questão, né, que às vezes nós criamos as nossas cisternas, os lugares que nós buscamos água e não procuramos a fonte verdadeira, né, que é Deus, igual nós temos ouvido nos últimos tempos. E aí em Jeremias capítulo 2, versículo 13, Jeremias 2, versículo 13... diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, e além de abandonar a Deus, né, que era a fonte de água viva, cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Então são coisas às vezes que nós começamos a buscar que não supre, que eu busco, mas não é suficiente. Às vezes é um relacionamento, isso aconteceu comigo, que eu buscava nisso, que isso me fizesse bem, mas não é suficiente. Às vezes eu busco, sei lá, em títulos, né? Nunca vai estar bom. Se eu já sou mestre, eu vou precisar ser doutor, pós-doutor, né? Isso é muito bom, isso são estudos, isso é algo que Deus usa para o reino dele. Mas às vezes, se a minha motivação é aprovação, não sei o que é, isso nunca vai me satisfazer. Sempre vai ser um peso e eu sempre vou depender disso para me sentir bem. E aí Deus às vezes vai ter que tirar para mostrar que não é isso que eu preciso, né? Que é a suficiência dele. E aí depois ele vai lá e faz aquilo, né? Que era o nosso desejo, às vezes. E então, Deus é ministrando no sentido de a gente se firmar no lugar certo, né? Procurar um lugar seguro, para então a gente ir construindo aquilo que Ele quer construir para a nossa vida, né? E esse lugar seguro é a palavra de Jesus, né? Jesus é a palavra dele. E aí, a palavra principal seria Lucas 6. Lucas capítulo 6. Versículo 46. (46 ao 49). Que fala assim, é a parábola do prudente e do insensato, da casa na rocha, né? Que todo mundo acho que já deve ter ouvido essa palavra. Que fala assim, Jesus dizendo: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Então aqui, Jesus ele não está pregando para quem vai para a igreja e quem não vai. Ele está pregando para 2 tipos de pessoas que vão, que já
sabem quem ele é. 2 tipos de pessoas que vão à igreja, independente de qual for. 2 pessoas que já tiveram contato com a palavra dele. E aí ele fala assim, né, são 2 tipos de cristãos. Ele está falando os ouvintes e os que praticam. E aí ele fala que essa rocha é a palavra dele. Ele fala, aquele que ouve e faz aquela pequena direção que eu dei, ele está construindo, né, sobre a rocha, ele está alicerçando. Às vezes é uma coisa tão simples, né? E eu falei, você andou nessa direção, você está construindo. Por quê? Aqui fala que o dia mau veio, o vento veio para os 2, para o que tinha construído na rocha, que é a palavra de Jesus, e para o que não tinha construído. Então as situações difíceis vêm para os 2 tipos de pessoas, né? Não tem um que não vai ter o dia mau. Ainda bem que é no singular quando fala do dia mau, né? O dia mau, não os dias maus, graças a Deus. Dia mau, singular. E então nesse sentido, e a rocha que ele fala então é a palavra que a gente ouve, né? E tenta vivê-la. E o meu pai, essa semana até ele esteve aqui, né? Ele sempre costuma dizer isso. Ele fala, a gente vive, né? Busca Deus, porque uma hora as coisas não vão tão legais assim, né? E a gente tem onde correr, né? A gente tem o nosso pai, a gente tem quem nos ajudar, a gente sabe quem tem crido. Não é todo dia que a gente está bem, não é todo dia que a gente está rindo, tem dia que a gente está mal, tem dia que a gente não está crendo tanto assim, né? São os dias difíceis. Mas Deus traz o renovo, que é só Ele que pode trazer, né? E eu lembro que esse ano, assim, passaram algumas situações que eu falei, meu Deus, não foi fácil, né? Minha família lá, falei, e agora, Senhor, e agora, né? Mas aí Ele vai lá, dá uma palavra que é Deus, que é só Ele. Se fosse nós sem Ele, não sei o que seria, né? Só Ele para fazer. Então, e o imprudente, ele fala, é o que construiu na areia, acho que nessa parábola também fala isso, sobre o chão sem alicerces, né? Ele fala de sem alicerces, é que está na superfície. Então, um deles foi mais profundo, está indo mais profundo, está buscando, eu não quero ficar só no superficial, eu não quero só ir lá e ir embora, eu quero buscar, eu quero que alguém ore comigo, eu quero buscar um discipulado, eu quero saber por que essa situação aconteceu e por que isso me incomoda tanto, eu quero ser curado, eu quero buscar esse mais profundo de Deus, né? E o outro que fica mais à superfície, não vou mexer nisso não, deixa isso, né? Pra quê? Pra que orar sobre isso, né? Vamos deixar, depois a gente vê isso. E vai acumulando às vezes, né? Às vezes coisas que Deus poderia curar tão mais rápido, né? Se a gente se dispusesse, né, a buscar. Mas é que tem coisa assim que eu penso, nem sei se eu vou falar disso agora com Deus, né? Porque vai dar um monte de coisa para Deus me curar. Né? Tem oração que a gente fala, tipo, Deus, tira meu medo. Por que eu vou fazer isso? Né? Tipo, Deus, tira meu medo, eu não quero ser tão medrosa. Aí Deus vai e coloca situações pra gente não ser medrosa. Eu falo, Deus, tá repreendido? Não quero. Mas é porque eu orei, tipo, Deus, trata meu orgulho. Misericórdia, né? Deus vai fazer um monte de coisa pra tratar o nosso orgulho. Enfim. E é nesse sentido, pessoal. Então, da última palavra, das palavras que tem tido, tem tanta coisa que eu tenho entendido. Eu falei, Deus, tem tanta coisa para alinhar, tem tanta coisa, né, pra gente viver. Porque Deus é bom, né? Porque Ele não quer deixar a gente ser igual, né? Eu vejo assim, às vezes parece que o nosso Pai é tão ruim quando Ele nos corrige, mas tem correções que Ele nos fez que a gente nunca mais esqueceu, que a gente agradece tanto Ele por isso, né? Eu lembro de uma vez que eu tava... Hoje, a única vez que eu lembro que meu pai me bateu, graças a Deus. Ele tinha muita paciência. E aí eu tava na rede, assim, bem perto dele, e eu falei algo muito ruim pra ele. Eu não lembro o que foi, eu até esqueci. O negócio foi grande que eu esqueci o que eu falei. E ele veio e me deu uma chinelada na minha boca. Eu falei, ficou todo dormente. Parece que a minha boca ficou enorme. Aí eu falei, Jesus amado, nunca mais eu fiz aquilo, né? Nunca mais. Então a gente pôde ter mais intimidade, a gente pode ser mais amigo ainda, porque ele sabia que ele podia confiar que eu estivesse perto dele, que eu não ia estressar tanto ele com aquilo que eu falei, né? Não foi bom na hora, mas hoje eu lembro e agradeço. Tinha muita paciência, foi só essa vez que eu me lembro. Então é nesse sentido, pessoal. Basicamente a palavra. E algo que eu queria só ler um trechinho de um livro que eu li sobre propósito, sobre desígnio, né? Que... Onde está? Está aqui. Que ainda
desde a palavra lá do propósito que te cura, ainda tô com aquela palavra remoendo ainda. Tô lá, ainda lá atrás, tem que atualizar as coisas, mas eu tô com aquela palavra assim pra ser trabalhada. E aí tem um livro que fala assim, ele fala sobre propósito, é do Mike Murdock, eu acho. E aí eu quero ler um pedacinho que fala assim: você não pode trabalhar na empresa errada, para o chefe errado, fazendo coisas erradas por 44 horas semanais, imaginando porque 2 horas por semana na igreja não estão mudando a sua vida, né? Então a gente vem aqui para receber, é muito bom quando a gente está aqui, é muito bom. Meu pai fala bem bonitinho, que ele fala assim, quando a gente vai na igreja, cada um vai pondo uma lenha, né? Cada um leva a sua lenha e fica um fogo grande, né? Você busca Deus junto, é muito bênção isso, nós recebemos muito aqui. Mas Deus vem e nos fala para daí a gente ir fazer, né? O ID, agora você vai lá e faz aquilo, né? Que eu tô te propondo, que é bom. E vem a transformação da mente, né? Que Deus fala. Renovar a mente para que a gente possa viver aquilo que é bom, aquilo que Deus sonhou para nós, né? E aí eu queria ler Salmos 18. Versículo 1 e 2. Que diz assim, Salmos é bom porque é refrigério, né? O provérbio ninguém gosta, que é só cacetado, meu Deus. Mas Salmos é muito bom e eu amo muito ler esse Salmo. Ele é um refrigério mesmo, é como se Deus estivesse ali do meu lado, ele sempre está, lógico. Mas eu tenho mais provas disso ainda, né? Que é a palavra dele. Salmos 18 diz assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. Versículo 2. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, minha torre alta. Né? Então, Ele é minha rocha, Ele é o meu refúgio, é nele que eu corro, né? Eu fui curada, gente. Eu tinha muito medo de chuva, de raios. E agora, ainda tem um pouquinho de medo, mas não tanto quanto antes. Eu tremia, eu passava mal. Eu falei, gente, eu nem reparo agora, às vezes eu nem lembro, né? Eu falo, deixa chover, eu vou fazer o quê, né? Mas eu falo, Jesus, acalma aí, né? Vamos lá, vamos por partes. E amém. E só mais um pouquinho, falou que já estava acabando. Só mais uma coisa breve, que fala assim, em Efésios, no capítulo 6, quem quiser ler em casa, né, fala da armadura do cristão, que é oração, que é oração em línguas, que é a palavra, que são várias coisas. E Efésios fala para que a gente possa permanecer firme no dia mau, depois de termos feito tudo, né? Então isso do que fazer enquanto espera, né? Nós falamos de prática, nós falamos de fazer, de ação. Ali ele fala, depois de termos feito tudo. Não é porque a gente faz que Deus nos abençoa, isso é lógico que não é. Mas se eu estou buscando, eu tenho mais experiências com esse Deus. Eu falo, não, esse Deus, eu sei que ele existe, né? Era isso que eu acho que eu aprendi muito desde o início, né? Com a Cláudia e o Fernando. Que ficava muito claro para mim. No começo a Cláudia falava muito de experiências, né? Falava muito disso. E eu falava, eu sei que esse Deus existe. Pode o professor de Harvard falar que ele não existe. Eu sei que ele existe, porque nós temos provado. Mas o que eu provei, não adianta eu ficar falando, esse chocolate é maravilhoso, né? Esse chocolate é muito bom. Você tem que provar para você ver que é bom, né? Que diz no Salmo 34, fala, provar e veja que o Senhor é bom, né? E só mais um pouquinho, Salmo 46, para a gente ler rapidinho. E esse salmo, quando nós passamos uma situação bem delicada assim na nossa família, teve um pastor com a gente, e foi esse salmo que ele leu. E como fez sentido naquele dia, né? E diz assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes fundem no coração do mar. Embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes nos sacudem a sua fúria. Pode passar, Johnny, se der. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, santo lugar onde habita o Altíssimo. Pode passar.
Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então é muito bom esse presente que Deus nos dá, da gente buscar nele, né? A gente sempre vai ter um dia que a gente vai ter que se arrepender, todos os dias, na verdade, correr para ele. Ele nos confronta, tem dia que dói, tem dia que aperta. Meu Deus, o que eu sou, meu Deus, né? Que eu sou nada, Jesus. Mas esse é o amor dele, que ele não espera a perfeição. E eu fico vendo, por que às vezes eu sou tão exigente, né, com as pessoas? Porque ele não é assim comigo, né? Às vezes eu quero cobrar tanto das pessoas. E Deus, ele é tão perdoador, né? A gente, às vezes, é o que a Cláudia falou, a característica do orgulhoso. Ele exige dos outros, mas com ele tem que ser leve, né? Eu exijo do outro, mas comigo tem que ser fraquinho, comigo tem que ter misericórdia. Mas nesse sentido. E, amém? Acho que era isso. Falei um pouquinho rápido, mas... Amém. Vamos orar, irmãos. Ficar de pé, por favor.